Pai querido, a ideia de criar o ser humano é tua. Em ti, Senhor, estão escondidos todos os desígnios que, embora não compreendidos, eles fazem todo sentido. Nós nos recusamos a perder esperança, conquanto sabemos que alguém intercede por nós. Pai de amor, fale agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos presentes, eu gostava, e como muitas vezes o faço, de poder saudá-los de uma maneira calorosa. Confesso-vos que esse é dos poucos dias que não vou fazê-lo. Deixem-me aqui dizer, irmãos, que existe um pressuposto muito interessante. Há um ditado que eu ouvi um dia, que ele diz assim: aquele que faz muitas perguntas pode parecer um tolo, mas aquele que não faz nenhuma pergunta, mesmo quando precisa entender alguma coisa, já é um tolo. Eu sei que estamos num meio onde existem acadêmicos, e a filosofia é também conhecida como uma dessas disciplinas que é fundamentada nas perguntas. O porquê, o como, o quando fazem parte dessas ferramentas. Chega um momento que, para a ciência, eles vão apenas dizer que contra factos não há argumentos. Deixem-me, em parte, discordar um pouco. Conquanto essa seja uma expressão de academia, deixem-me apresentar-lhes o meu Deus. Aquele que, contra todos os factos, tem sempre um argumento. E este, sim, é o único facto contra o qual não existe argumento. Deus tem argumento para todas as coisas. É claro que Ele não nos vai dizer agora, porque prometeu. Um dia Ele esclarecerá. Um dia Ele esclarecerá. Na sexta-feira passada, nós fizemos um trajeto curto de um ponto da cidade até um outro ponto habitual, onde sempre deixei o tio Gibe como eu o tratava. Sua expressão de alegria, sua expressão de ansiedade em voltar a casa, estão ainda marcadas em mim. Lembro-me do momento em que a tia Mariana ligou, pedindo uma encomenda, e nós tivemos que voltar para este ponto, apanhamos a encomenda e voltamos para a paragem. Irmãos, nós estávamos lá e, como sabem, estava um desses carros a carregar passageiros e cargas, e pela estatura, pelo corpo do tio Gibe, ele não ficou acomodado em um devido lugar, e ele trocou de lugar, mas ainda assim estava difícil. Daí a pouco aparece esse carro e ele entende mudar de viatura. E saímos daquela viatura e subimos na outra viatura. Estávamos aguardando porque ele era o passageiro número 2. Lá à frente já estava alguém. Depois desse momento, nós nos despedimos com um abraço muito típico do tio Gibe. Mas sabíamos que aquele era o último abraço. Deixem-me agora lhes dizer, irmãos, é aqui onde começam a entrar as perguntas. Por que não nos atrasamos só mais um pouco? Por que trocou de táxi? Por que não adiou a viagem? E eu sei que muitos dos irmãos aqui, procurando buscar até algum argumento,
vão também criando outras soluções que nós respeitamos. Por que a instituição não tem uma viatura para cada pastor? Deixa-me lhes dizer que talvez essa não seja a solução. A morte chega com viatura própria ou alugada. A morte chega. Deixem-me que lhes diga algo. Nós podemos tentar, mas o segredo da vida não reside em instituições. O segredo da vida não reside em ideias humanas. Por isso eu lhes afirmo, conquanto lutemos aqui na terra, eu ouço com algum respeito, citando aqui, se me permitirem, o meu professor Dr. Arão aí sentado, talvez já não se lembre de mim, eu aprendi alguma coisa na academia na altura, não pata. Sei que estão ligados a coisas do governo agora. Como um rapaz que gosta de informação, algumas vezes eu fico lá sentado e eu ouço as ideias dos governos e marca-me muito a ideia de erradicar a pobreza. Sabe, eu sei que essa é uma luta. Erradicar a pobreza, a doença, nós podemos sim. Mas curioso, nunca constou na agenda de nenhum governo a erradicação da morte. Nós convivemos com essa morte, desde o primeiro mundo ao terceiro mundo. Essa é uma realidade geral e, como diziam os matemáticos, isso seria o nosso denominador comum. Irmãos queridos, tem perguntas que não conseguiremos responder. Martirizei minha cabeça ao longo desses dias todos, porque eu estava lá acompanhando esse ministro do Senhor para esse momento especial. Infelizmente, não chegou em casa. Eu falei com a tia Mariana, a viúva, e quando lhe contava essa mesma história, ela me disse assim: sobrinho, o meu marido já subiu em vários táxis, já desceu de vários táxis. O senhor sabia por que ele trocou de lugar? Se esse não fosse o dia, com certeza alguma coisa aconteceria e tio Gibe não subiria nesse táxi. Essa palavra dessa mulher fortifica também o meu coração. Deixem-me dizer aqui, queridos pastores jovens, essa luta desenfreada, deixa-me aqui dizer alguma coisa para cada um de nós aqui presentes, sobretudo para jovens. E aproveitando a deixa aqui, tenho o pastor Pacheco com muito respeito e os pastores aqui, nossos administradores. Eu tenho aprendido que nessa batalha em que nós estamos contra o mal, é como se fosse uma partida de futebol onde você esgotou as substituições e agora tem um jogador fora de campo. Não dá para substituir, porque a regra diz que você tem um número determinado de substituições. O que acontece é que agora nós temos que adaptar uma equipa para jogar. Administradores, colegas, sai um elemento, e eu tenho aprendido, nós podemos fazer as mesmas coisas, mas cada um faz da maneira que Deus lhe fez para fazer. Por favor, tio Gibe agora não está entre nós. O jogo continua. Eu sei que pela onisciência de Deus inspirará como estruturar outra equipa para o jogo continuar. Nós ainda temos jogos por fazer. Nós ainda temos uma caminhada. Continuemos na senda espinhosa. Vocês, pastores jovens ali, sabem muito bem que dentro do nosso juramento envolve morte. Nós pagamos esse evangelho com sangue. Isso aqui, volta lá para a Bíblia e veja o velho João perguntando: Senhor, até quando vamos morrer? Até quando não intervém, Pai? E a resposta do Pai é simplesmente: João, até que se completar o número. Tem gente que ainda vai dormir, mas a maior vitória é que esse homem dorme no Senhor. Esse homem dorme no Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Esse homem dorme no Senhor. Pastor Pacheco, esse homem dorme no Senhor. Família, colocaram em nós um peso enorme, porque deixem-me lhes dizer aqui nesse momento,
e aproveitando aqui alguns outros jovens da família, o tio Gibe é essa pessoa aqui que vocês veem hoje. O tio Gibe é esse homem que está aqui hoje. Já não pode ver essa moldura humana. Tio Gibe não tem noção do que se passa aqui agora. Eu estava acompanhando hoje pela manhã uma curta mensagem que ele deixou. E gostava, antes mesmo de abrir essa mensagem aqui, fazer um apelo. E me desculpem que talvez eu seja muito direto. Eu tenho muito apreço pelo tio Caco, tio Afonso. As últimas palavras daquela mensagem do tio Gibe foram: que tal aceitar? Que tal abraçar? Tio Afonso, tio Caco, com todo respeito, o tempo é curto. Nós vivemos pouco nesse planeta Terra. Que tal guardarem a vossa vida também perto do Senhor? Que tal abraçar? Que tal aceitar? Descansem no Senhor, não se preocupem. Família, eu quero lhes dizer que o nosso comportamento deve manter-se aqui, de pessoas dignas. Porque essa mídia que tem o poder de nos levantar, tem o mesmo poder de nos fazer cair. Não desonrem a memória desse homem. Deixem Deus fazer o que Ele já fez. Deixa-me agora ir para a Bíblia, para a palavra do Senhor. E aí eu me dirijo a tia Mariana e a todos aqui presentes. O Salmo número 23. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quando você olha para esse texto, e esse é dos salmos mais famosos do mundo, mas quando você vai para ele, precisa parar, precisa refletir e precisa procurar entender o que o salmo quer dizer para ti. O autor desse salmo era um rei que, pelas peripécias da vida, ele também passou. Muitas vezes fugindo de seus inimigos, muitas vezes traído, muitas vezes abandonado, muitas vezes desprezado e desrespeitado. Esse rei teve momentos altos da sua vida, muitas vezes foi aclamado também. Mas deixa que lhes diga alguma coisa. Eu ouvi alguém dizendo assim que a vida nos propõe essas diferenças sociais, mas a cruz de Cristo nos torna iguais. E por detrás de títulos e coisas que a gente conquistou, tem lá dentro um ser humano. Independentemente de quem você seja, em algum momento dessa vida você sente dor, você sente cansaço, você sente desespero. Perguntem a Jesus Cristo que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele exclamou: a minha alma está triste até a morte. Fiquem comigo um pouco. Até Jesus queria amparo numa hora difícil da vida dele. O que eu lhes quero dizer? Sabem, irmãos, quando Davi escreve esse salmo, ele entende que o maior consolo, a maior segurança estava em alguém. E esse alguém, ele apresenta, sabe, o mais importante desse salmo talvez seja o primeiro verso que Davi apresenta. O resto é consequência do primeiro verso. O Senhor. Quando você lê aqui nessa Bíblia de língua portuguesa aqui, o Senhor é uma forma de tratamento apenas que a gente tem em regimes protocolares. Mas, se você analisa a palavra original que está aí, o Senhor, é a palavra Yahweh. E provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de outra palavra, numa outra versão, a palavra Jeová. Quando Davi diz que Yahweh é o meu pastor, ele está a apresentar um ser.
Porque nesse contexto bíblico, o nome representa tudo que tem a ver com ser. Esse nome é a essência do próprio Deus, Yahweh. É isso que Davi estava a procurar passar, Yahweh. Quem é Yahweh? E você vai lá para os hebreus, eles lhe dizem que Yahweh é o Deus da guerra. Ele não perde nenhuma batalha. Quem é Yahweh? Yahweh é o pastor verdadeiro. Ele acompanha as suas ovelhas em todos os momentos. Quem é Yahweh? Yahweh é o ser onisciente. E agora me perguntem, sabia ele que tio Gibe descansaria? Sendo um Deus onisciente, nada está oculto aos seus olhos. Nada está oculto à sua sabedoria. Para mim, se eles tivessem que dizer o que se passa no meu coração, esse é daqueles momentos que eu podia ficar revoltado com Deus. Esse é daqueles momentos que eu também podia me abraçar a algum dos irmãos aqui e dizer que isso não tem sentido. Se analisarmos as coisas sob o seu ponto de origem, tudo vem por causa de Deus. Até o sentido depende de Deus para fazer sentido. O que você pensa que faz sentido pode não ser o que faça sentido para Deus. Porque sentido, lógica, para nós é uma palavra com uma conotação humana, mas que Deus não encara dessa maneira também. Vai lá para o profeta Isaías, lá no capítulo 55, os versos 8 e 9, ele vai lhe dizer assim: porque a minha maneira de analisar, com todo o respeito, doutores aqui sentados, Deus está a dizer, eu uso também a minha capacidade de pensar, só que eu não penso como vocês. Pensem no diploma mais alto que está aqui, no cérebro mais alto que uma vez já existiu, eu ouvi por aí que era Einstein, mas deixa que o meu Deus está a dizer assim, a minha maneira de pensar. E vejam que ele está usando eufemismo, porque não dá para comparar. Assim como o céu e a terra tão distantes, é assim a distância do meu pensamento e do vosso pensamento. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus é soberano. Avô Alexandre, nós temos com muito orgulho essa figura patriarcal que o avô representa. De vós surgem as primeiras histórias de ministério nessa família. Sei que é um golpe duro perder um descendente direto e que estava nessa obra militando, num trabalho que o avô também conhece muito bem. Não lhe preciso dar explicações. Aliás, eu sempre sentei diante de uma carteira e diante do avô. Avô, vamos aguardar aquele dia que o avô sempre nos ensinou, para que seja o próprio Deus a explicar o que aconteceu. Tenha uma coisa em mente, avô. Tio Gibe deixa agora 2 filhos, um está vindo aí a caminho. Eu estou com a Abidiel há 3 dias. Eu não sei o que vai acontecer mais lá na frente. Talvez não seja pela linhagem do tio Gibe, mas minha oração é que esse cetro passe para alguém ainda nessa família. Não se preocupe, o Senhor vai desenrolar os dias. E quem sabe lá à frente, pode até ser na 4ª e na 3ª geração, como ele mesmo jurou, ele terá misericórdia de vós. Ele terá misericórdia de vós. Queridos irmãos e amigos, o momento é de lágrimas e choro. O momento é difícil porque descansa alguém. Mas quero também agradecer porque o tio Gibe fez desse senhor aqui, que eu lhes falo da Bíblia, desse Yahweh, o seu Deus. Desse Yahweh que não perde nenhuma batalha. Desse Yahweh que conhece todas as coisas, fez dele o seu Deus. E como se impõe, a pergunta que se levanta agora é: quem pastoreia o pastor? Irmãos, muitos de vocês não têm noção, mas dentro
dentro daquela nossa organização, e com todo o respeito aqui ao Pai Valela que está lá sentado, eu vou dizer essas palavras. Aqui nós fizemos uma tentativa de ter um secretário ministerial, aquele que conforta, que consola os pastores. Sabem por que eu estou dizendo tentativa? Porque o Pai Valela é um pastor e precisa também de ser pastoreado. E sabem quem pastoreia o pastor? É o nosso Deus. Sabe, Pai Valela, nós, nessa figura paternal que tem dentro da nossa administração, nós aceitamos. Mas esse é um momento em que o Davi está me ensinar aqui que o Senhor, o seu pastor, Yahweh, o seu pastor, é esse pastor que pastoreia todos os pastores, aqueles que dedicam sua vida no rebanho. Nós temos uma bênção em ter líderes que nos acompanham, mas a garantia maior é esta que Davi fala aqui: o Senhor, Yahweh, é o meu pastor. É o meu pastor. E sabem, esse pastor foi pastoreado por esse pastor que eu estou dizendo aqui da Bíblia, Yahweh. E enquanto esse pastor guiava a viatura, em algum momento, esse pastor, por alguma razão desconhecida, permitiu que sua ovelha, nesse sentido, repousasse. Se você vai estudar um pouco o papel de um pastor no contexto da Bíblia, essa é uma palavra muito comum lá. O pastor tem a responsabilidade de alimentar a sua ovelha. E vou lhes garantir, irmãos, eu sei que alguns de vocês, de onde tiram essas informações, não quero especular, mas conhecem. Mas deixa-me também que lhes diga, a garantia de um pastor é que nós não passamos fome. E enquanto tio Giva esteve vivo, com dificuldades que passava, o Senhor era o seu pastor. Alimento vinha de um ou de outro lugar, mas o Senhor era o seu pastor. E como o Supremo Pastor cuida de nós, dava alimento para essa família. Eu tenho plena certeza que o Sumo Pastor continuará dando alimento para a família que está sobrada. Continuará dando alimento, porque essa é a responsabilidade do pastor. A segunda que eu gostava de partilhar é a proteção. É interessante que essa proteção, quando se fala de pastor na Bíblia, tem muito a ver também com a relação do pastor e a ovelha. E vou lhes contar, irmãos, a relação que ele teve com seu Deus, até onde nós conhecemos, era uma relação muito firme. Era uma relação muito forte. Ele era dependente desse pastor. Ele dependia dele em todos os momentos. Vou lhes dizer algo, irmãos. Essa via aqui da Matala, e aliás todas as estradas oferecem perigo. Eu conheço essa estrada, já viajei por ela muitas vezes, sei que muitos dos irmãos já foram e voltaram nessa via, são muitos acidentes que acontecem por aí, mas deixa-me que lhes diga também, em muitos desses momentos já houveram outros acidentes e não foram do tio Giva. Até em momentos que ele passou nessa estrada também, já passou por ela muitas vezes. O Senhor tem o número das viagens que o tio Giva tem na mão, assim. O Senhor viu em todos os momentos. Avô Rodé, deixe que seja assim. O Senhor deu, o Senhor retirou. E esse Senhor que dá essa proteção, cuidou dessa ovelha de uma maneira extraordinária. Deixa-me lhes dizer agora que, embora isso não caiba na mente de muitos de nós, e porque não faz sentido para nós, nós aprendemos que muitas vezes o Senhor que conhece o futuro, Ele prefere reduzir os teus anos de vida para lhe oferecer um tempo que se chama eternidade. Quero crer que o Senhor, e se você vai lá para Pedro, ele vai dizer que para o Senhor é como 1000 anos são como um dia. E você imagina agora o que é o ministério do tio Giva, 6 anos, né? E por que o Senhor lhe tira agora nessa fase do jogo, né? E você entende assim, se o Senhor vai descontar agora 60 segundos na vida desse guerreiro para lhe dar um tempo que não acaba mais, eu digo amém. Eu digo amém. Se a troca é essa, eu digo amém. Deixa ele repousar. Porque a garantia que o Senhor nos dá é que aqueles que descansam em Cristo não só ressuscitarão. Vejam como é que o Senhor deu primazia. Ressuscitarão primeiro.
ressuscitarão primeiro. Queridos irmãos e amigos, familiares aqui presentes, esposa, eu sei que o Abi ainda não entende essas coisas e ele também não está aqui, e colegas, tem até jovens de outras denominações religiosas, tem até jovens que são também adventistas do sétimo dia. Alguns de vocês eu sei que deixaram de vir para a igreja já há muito tempo, e hoje, por essa razão, que o Giba lhes trouxe aqui. Deixem-me só aproveitar, porque eu não posso desperdiçar esse tempo. E sei que minha vida está nas mãos de Deus, e se algum dia tivermos que repousar, que repousemos nele. Mas deixa que lhes diga, vocês ali, e eu sei que muitos de vocês se tornaram hoje pessoas com um intelecto brilhante, se tornaram pessoas respeitadas lá no mundo social, e isso é muito bom, não existe nenhum mal nisso. Mas deixem-me também que lhes diga que alguns de vocês estão abandonando a igreja, porque se tornaram muito sábios para coisas da igreja. Vou lhes dizer uma coisa, que se não prestarmos bem atenção e não aproveitarmos essa juventude que não volta mais, nós seremos infelizes no futuro. Eu faço um apelo para vocês jovens, eu estou falando até para jovens não adventistas, e como eu falo sempre, eu não estou lhes dizendo para se tornarem adventistas do sétimo dia, estou apenas lhes dizendo, a vida é efêmera, passa rapidinho, guarde sua vida, onde o inimigo não pode roubar. Eu estou vendo muitos de vocês aqui, apenas nesse momento de acompanhar mais alguém, mas reflita como está a tua vida com Deus. Por que você já não vem mais para a igreja? Por que você não congrega mais? Eu sei que muitos de vocês estão revoltados até com pastores. Não, ali me trataram mal, aí me disseram isso, me fizeram aquilo. Mas pense nisso, irmão, a tua vida é muito preciosa para o Senhor. Faça dela algo que valha a pena enquanto você passa nesse corredor da vida aqui no mundo. Por favor, conquanto corramos atrás dos nossos objetivos e sonhos, não deixe Deus de lado. E lhes faço esse apelo que Jesus faz lá no livro de Apocalipse. Tenho isso contra ti, que muitos dos irmãos aqui abandonaram o primeiro amor. Foram fervorosos nessa igreja, cantaram também, louvaram também. Eu vi até alguém que foi colega do tio Gimba, ele disse, eu cantei com ele no coro. Mas por favor, volte também. E vou lhe contar, se tiver uma coisa a acontecer, é melhor que ela aconteça aqui. Quero dizer aqui as palavras de Jacó quando ele está voltando para casa. E quando ele entende que lá fora já não vale nada, ele decide voltar para a terra que ele viu nascer. Lá em casa tem um irmão em fúria porque foi roubada a primogenitura, vocês conhecem a história, mas eu quero tirar o facto de que em algum momento Jacó pensa assim, lá é na casa do meu pai. Se morrer lá, vou morrer, mas lá é na casa do meu pai. Jovens, não moram longe. A morte será inevitável enquanto Jesus não voltar. Mas lhes faço esse apelo. Não moram longe. E quando estou falando de morrer longe, não estou falando de localização geográfica. Estou falando daqueles que se afastam de Deus. E usando uma das palavras que ele mesmo falou agora há pouco em um dos congressos, viver longe de Deus pode provocar a maior tragédia da nossa vida. Sei que o momento é atípico, mas eu gostava de aproveitar essa veia evangelística que o tio Giba tinha para fazer apelo a jovens que gostariam de voltar para Jesus Cristo. Nessa hora, talvez você não precise vir aqui por conta do alvoroço que nós temos, mas se é o teu desejo, adventista ou não, você pensando que precisa voltar para Jesus, eu lhe convido que aí onde você estiver, se coloque em pé, por favor, porque esse é o significado dessa morte também, para entendermos que a morte chega, até para nós pastores, a morte chega. Fruto disso é que tio Giba está descansando agora. Mas agora, você está longe do Pai? Por que não voltar hoje? Por que não abraçar, né? Por que não aceitar?
Se você estiver aí, por favor, se coloque em pé, levante sua mão. Eu gostava muito de poder orar nesse momento de dor, de choro, mas eu gostava de orar para ver pessoas que estão voltando para Jesus Cristo. Pode só levantar a tua mão aí onde você está. Jovem, pode só levantar. Eu gostava de fazer esse apelo. Tio Giba já não faz esse apelo hoje. Tio Giba já não faz esse apelo hoje. Mas eu estou fazendo esse apelo para você. Não mora longe. Não mora longe do Pai. Pai de amor. Estão aí pessoas que estão voltando para ti, Pai. Hoje fecha a história de um soldado. Mas ainda tem gente viva e essa gente está aqui presente. Eu faço um apelo específico, Senhor, para jovens. Jovens que estão aqui com mãos levantadas. Alguns deles nem sequer adventistas do sétimo dia. Alguns deles adventistas que por alguma razão dessa vida se afastaram. E agora, Senhor, nós estamos conscientes que se morrêssemos longe, o destino seria fatal. Nessa hora, com mãos levantadas, nós queremos dizer: Pai, por favor, abraça essas pessoas que estão voltando, para que, mesmo em meio a lágrimas e choro, essas pessoas reflitam também nas suas vidas. E, aliás, todos nós aqui possamos refletir na brevidade, na efemeridade dessa vida e pensarmos que talvez o mais sábio é agora guardar a nossa vida nas tuas mãos. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe. Eu quero que vocês tomem essa decisão. Vou lhes contar o segredo. Meu maior desejo é que vocês um dia abracem Tio Giba também, quando nós nos encontrarmos novamente. Que o Senhor abençoe a sua igreja.